Jornal da Hora de Almoço, agora com o professor catedrático José Filipe Pinto. Professor, seja bem-vindo, uma boa tarde para si. Professor, estamos aqui numa contagem decrescente, este cessar-fogo que expira dentro de apenas 2 dias, na quarta-feira, é esse o prazo pré-estabelecido, e ninguém sabe de facto se vai ser ou não prolongado, ninguém sabe sequer se as negociações que estão previstas, a segunda ronda negocial para Islamabad, vai ou não acontecer. O professor apostaria em quê? Em negociações ou reinício das operações militares? Muito bom dia, Janete, bons dias aos senhores telespectadores. Claramente, eu aposto que não vai haver um regresso às armas. Portanto, eu entendo que vai haver esta reunião. E o elemento que me permite perceber se haverá ou não esta reunião é o Paquistão. O Paquistão mobilizou 20 mil forças de segurança para garantir a segurança. 20 mil, nós temos de perceber, é 20 mil polícias na rua. Para quê? Para garantir a segurança. Eu trouxe uma imagem que mostra como é que se garante essa segurança em Islamabad. Essa imagem mostra claramente o quê? Mostra que quem faz o checkpoint, quem faz as inspeções, ainda não é esta é sob o Estreito de Hormuz. Sim, nós estamos a falar sobre a questão da segurança. Ainda há a questão da segurança. Portanto, o que acontece é que o presidente, todo o elemento, todo o staff político do Paquistão está muito interessado na realização desta reunião. E não quer que ela passe para o outro lado. A imagem é esta. E se os nossos telespectadores repararem, parece um cenário de guerra. O que acontece aqui, isto é um quê? É uma operação stop. E é uma operação stop que está a isolar, porque é um conjunto enorme de operações stop, estão a isolar muitas zonas da cidade de Islamabad. Para quê? Para não permitir a circulação, para garantir a segurança, e para isto foi necessário, portanto, que parte da cidade ficasse impedida às movimentações, mesmo dos cidadãos aí residentes. E é evidente que quando há este nível de proteção é porque está garantido que a cimeira se irá realizar. Depois, há um outro elemento. Eu ontem expliquei que 2 dos hotéis estão reservados pelo governo de Islamabad, do governo do Paquistão, para a realização desta conferência. Um para mesmo a realização propriamente dita e outro para acolher a uma das delegações. Portanto, quando não se aceitam reservas para 2 hotéis de 5 estrelas no Paquistão, isto significa muito claramente que vai haver negociações. Então, o professor não acredita de todo num retrocesso neste processo? Não há em um regresso, no fundo, à estaca zero? Não há condições para isso. Não há. A peça anterior, das duas partes. A peça anterior acabou de mostrar o quê? Acabou de mostrar que a popularidade de Donald Trump está a descer. E como a Janete leu e disse, o que é que acontece? Está abaixo dos 40%, está nos 37%. Mas mais grave do que isso é que 67% não concordam com a forma como está a ser gerida a questão da guerra no Médio Oriente. E também a peça também disse, principalmente os jovens. Ora, isto tem um peso enorme na popularidade de Donald Trump. Donald Trump tem essa pressão e esse peso do seu lado. O que é que justifica do lado iraniano? Numa teoria que o professor tem e que não coincide com a narrativa que é apresentada. De resto, a Teherão ainda nem sequer confirmou a presença nestas negociações. E não confirmou. Que estratégia é essa? É uma estratégia, esta estratégia a diplomacia conhece perfeitamente. Chama-se isto, em termos muito claros, criar a incerteza calculada para gerar a dúvida no adversário e aumentar a nossa capacidade negocial. Basicamente é dizer que não quer as negociações, querendo essas negociações para aumentar o poder negocial. É aquilo que o Irão está a fazer. Mas também é o que Donald Trump está a fazer. Eu expliquei já aqui o que é a hipérbole verdadeira de Donald Trump. A hipérbole verdadeira é tentar aumentar a nossa capacidade de maneira a haver aquilo que se chama, portanto, a alavancagem, que é diminuir a capacidade de reação do adversário e os seus termos de troca e a sua capacidade de pedir, portanto, cedências. Significa que ambas as partes estão a usar a mesma estratégia. Repare, há 2 imagens que eu trago, agora eu pedi à nossa realização, pusesse as do Estreito de Hormuz, para depois ligarmos com Donald Trump.
Portanto, estas duas imagens que vamos ver de seguida é aquilo que se chama a inculcação ideológica. O que é que acontece? É um punho de um militar, que é da Guarda Revolucionária do Irão, assegurar o quê? O Estreito de Hormuz. Para dizer, o Estreito é nosso. Está controlado por nós, está nas nossas mãos. E, evidente, ninguém aqui passa sem nossa autorização. Mas isto é, portanto... E a forma como o estrangula, não é? Como estrangula, sim, mas aquela imagem de força. E a outra imagem que eu trago ainda ligada, portanto, também ao Estreito de Hormuz, ainda fica mais clara. Porquê? Porque permite claramente perceber que o Irão está apto para negociar, mas também está apto para impedir toda a circulação naquela zona. Portanto, é uma imagem que mostra o quê? Que o Irão controla o Estreito. E repare, é um mural que está numa das principais praças de Teherão, em que, se repararem, os nossos telespectadores verão militares assegurar uma rede. E essa rede, se repararmos bem, tem a forma do estreito e dos dois golfos. Para significar o quê? Que de um lado e do outro está o Irão. Tanto no primeiro estreito como no segundo estreito, o de Oman. Porquê? Porque também aí há uma parte que é controlada pelo Irão. E depois, repare, ao meio está o militar com o quê? Com as mãos naquilo que é mesmo o estreito. Isto significa o quê? Que tudo o que venha aqui será controlado por nós. E somos nós, portanto, que somos os donos do Estreito. Entretanto, os Estados Unidos responderam, atacaram um navio iraniano. E atacaram porquê? Precisamente por causa da questão da alavancagem, e que consiste basicamente no quê? Em mostrar a nossa capacidade e ainda mais do que isso, em aumentar ainda que artificialmente a nossa capacidade. Evidente que os Estados Unidos não têm a capacidade de estarem constantemente a atacar os navios que passem ali. Então, porquê é que usam esta estratégia? Precisamente para que a outra parte ceda nas exigências, seja mais comedida nas exigências. Estamos aqui num jogo verdadeiramente de soma zero, porque o que um ganha o outro perde. E eles percebem que verdadeiramente têm de tentar limitar os ganhos do adversário e potencializar os ganhos próprios. Mas repare, ainda sobre a reunião, e mesmo para terminarmos a questão da reunião. Sim, queria perceber se essa reunião vai representar um prolongamento do cessar-fogo também, ou se vamos imediatamente para um plano de paz. Isso seria precipitado, pensar que sim ou não? A posição, se J.D. Vance não estivesse presente, poderia haver, quanto muito, um prolongar do cessar-fogo. Mas J.D. Vance volta. E se J.D. Vance volta, é porque tem a garantia que a outra parte vai estar presente. E que vai estar presente ao mais alto nível, como esteve na primeira reunião. Caso contrário, o vice-presidente dos Estados Unidos não se deslocaria. Aliás, quando isso esteve em cima da mesa, é porque Donald Trump percebia que do outro lado, a delegação, do lado iraniano, a delegação poderia diminuir no que concerne à hierarquia. Então ele disse, J.D. Vance não vai. Disse o quê? Que tinha a ver com a segurança. Percebemos que não. Segurança, como os nossos telespectadores viram, está garantidíssima. Sim. Portanto, o que acontece é que está cada uma das partes a tentar jogar as suas cartas. Isto é um jogo de xadrez, mas é um jogo de xadrez muito interessante, em que cada um joga no seu tabuleiro. Quando o tabuleiro é comum, porque o Médio Oriente é que é o tabuleiro, é a zona do Golfo que é o tabuleiro. Mas um e outro pensam que verdadeiramente o tabuleiro é deles. E não é. Este tabuleiro tem de ser partilhado, porque para se jogar é preciso estar, portanto, o mesmo tabuleiro para os dois jogadores. Agora, porquê é que eu digo que vai haver negociações? Repare, o Irão ainda não confirmou, mas não desmentiu. Disse que não tinha planos. Sabe porquê? A distância aérea entre Teherão e Islamabad são, grosso modo, 2.000 quilómetros. E como são 2.000 quilómetros, é uma viagem que não chega a demorar 3 horas. Portanto, tem também esse tempo com o qual pode jogar. Claro, não chega a 3 horas de viagem. Entretanto, de Washington para Teherão são mais de 11.000 quilómetros em distância aérea. Bem diferente. O que significa que vai demorar 5 vezes e meia mais a viagem, mesmo que seja no Air Force One. Então, o que é que acontece? Nesta situação, o Irão está a jogar com o tempo, porque não está pressionado.
mas sabe que também não pode manter muito mais tempo este conflito. Por isso, esta inculcação ideológica, por isso esta imagem, o estreito é nosso, temos poder, estamos no controle da situação. Portanto, respondendo claramente à pergunta da Janete, o que é que eu espero? Primeiro que tudo, é provável que o cessar-fogo seja prolongado. Segundo, isso acontece havendo aquilo que eu chamo um pré-acordo para o quê? Para o Tratado de Paz. E então a paz virá a seguir. Porque Donald Trump não quer que seja outra pessoa a rubricar a paz sem ser ele. Se Donald Trump fosse a Islamabad, sairia dali a declaração de paz. Então, provavelmente à terceira vez, ou seja, à terceira ronda, haverá a assinatura desse acordo e na presença de Donald Trump. Aí aparecerá Donald Trump. Aí aparecerá Donald Trump e há um dado importante que os nossos telespectadores terão de perceber. Em quem é que Donald Trump está a apostar para liderar o Irão? Ele disse que está a falar com as pessoas certas. É o líder do Parlamento, é o presidente do Parlamento e é o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão. Pois é, agora o problema é o historial de corrupção que o líder do Parlamento, o presidente do Parlamento, tem atrás dele, que é um historial muito grande. E atenção, é alguém que tem rigorosamente uma visão transacional semelhante em tudo à de Donald Trump. Então significa que é possível negociar, é possível porquê? Porque tem uma visão muito diferente. Quando este presidente do Parlamento foi o presidente da Câmara em Teherão, o que é que acontece? Os escândalos de corrupção acumularam-se de vendas, por exemplo, de imóveis à sua própria família, abaixo do preço de mercado. Mas depois temos de perceber, ele é alguém que está muito ligado à Guarda Revolucionária. E essa Guarda Revolucionária, antes desta guerra, grosso modo, é responsável por 40% da economia do Irão. Neste momento, já aumentou. Professor, 2 minutos para a questão do Líbano. Fazer um balanço também, por favor. No Líbano, eu trouxe uma imagem que permite aos nossos telespectadores perceberem aquela que é, então, a linha amarela. Temos aqui a linha amarela, é a linha que Israel traça já dentro do Líbano e que, atenção, vai acima daquela que era a linha, portanto, traçada, a linha azul traçada pelas Nações Unidas e onde está a UNIFIL, portanto, para tentar garantir a paz. Chamaria a atenção aos nossos telespectadores para outro ponto. Abaixo desta linha amarela estão os Montes Golã. E os Montes Golã são território sírio ocupado por Israel. O que nós aqui temos, os nossos telespectadores também veem ali a azul o rio Litani. O que acontece é, há zonas abaixo do rio Litani, a sul do rio Litani, que Israel não contempla, não lhe interessa, mas outras contempla já acima do rio Litani, como nós estamos a ver. O que é que isto quer dizer? Este é, grosso modo, o projeto do grande Israel. E por isso Benjamin Netanyahu disse o quê? Disse que era muito importante que os militares estivessem preparados. Ele recebeu Javier Milei e disse, o presidente da Argentina, e disse: nós ainda não terminamos a missão no Líbano, mas aí vai ter de perceber o que é que os Estados Unidos e Donald Trump lhe permitem fazer. Há mais um dado. A situação na Cisjordânia está a ficar muito complexa. E porquê? Aparecem já militares dos Estados Unidos com elementos nos uniformes, com designações como, por exemplo, caçadores do Hamas. Ora, nós percebemos que o Hamas acabou de dizer que vai entregar parte das armas. Não as armas todas, mas parte das armas. E percebemos que o Hezbollah é o elemento mais ativo de todos os proxies do Irão. O que é que acontece? A situação no Líbano, ao contrário da situação no restante Médio Oriente, tem tudo para escalar. No Médio Oriente, a situação é para estabilizar e a paz não demorará muito. Aliás, eu acho que a guerra já acabou. Há 2 semanas que eu disse e a guerra acabou. E percebe-se o quê? O que é que Donald Trump está a tentar fazer? O que é que também o Irão estão a tentar fazer? Venderem a guerra a quem? Venderem a vitória ao seu público-alvo, que é o seu eleitorado. Bem, professor, muito obrigada por ter estado aqui connosco. Uma boa semana para si. Obrigado igualmente.